E naquela época, Kiko, Bebedouro, em 1872, foi construída a capelinha de Nossa Senhora da Conceição. Muita gente não sabe, mas o primeiro padroeiro, a primeira padroeira de Bebedouro foi Nossa Senhora da Conceição. Que tem a igreja aqui, isso construído em 1872. Em 1873 começou a construção da nossa capela de Santo Antônio. E como os portugueses, o Jacinto Leite já tinha comprado ali, tinha alguns portugueses morando aqui, eles tinham como padroeiro Santo Antônio de Pádua, né? E eles quiseram reconstruir, fizeram uma capela em 1873, né? Que foi em 1875 concluída a capela, e que em 1913 eles conseguiram, o bispo Dom Manuel conseguiu transformar a nossa capela já de Santo Antônio na matriz de Santo Antônio que nós hoje temos aí. E um dos seus primeiros párocos, né, que foi primeiro foi o padre, se não me falha a memória, padre Belarmino, que foi o primeiro padre da coisa, mas antes teve o Costa, né, o Cônego Costa, que dá nome exatamente a essa rua. A principal. O Cônego Costa também, ele era jornalista. Ele criou uma tipografia e tinha um jornal, ele era político também, que naquela época os padres tinham sua influência muito forte na política, né? Eles chegaram, quiseram inclusive caçar ele, fechar a tipografia dele, mas ele relutou. Quando foi em 1889 ele veio a falecer. Só que ele tinha algumas terras aqui em Bebedouro, inclusive quando o comendador Jacinto Leite comprou aquela casa, ele estava agoniado porque o cemitério de Bebedouro era na Praça Lucena Maranhão. E ele dizia que não queria morar em frente aos mortos. E aí juntou uma comitiva e junto com o Cônego Costa foi cedido aquele terreno que hoje é o cemitério de Bebedouro, que até 1956 a igreja, a paróquia de Santo Antônio, o padre, ele tomava conta dali. Depois o município tomou conta, que como está até hoje. Ô Marcelino, que história bonita. Você é um grande poeta, parabéns, tá bom? O livro de sucesso é esse, Reflexões de um Contador de Histórias, porque você tem muitos livros escritos. Você falou em contos, eu quero até saber do amigo, do poeta Marcelino, qual a diferença da poesia para contos. Porque quando os meus garotos pequenos, viu, Genildo e Marcinho, o meu cinegrafista e fotógrafo, eu contava muitas histórias para os meus meninos. Até hoje, eles, pai, a gente lembra quando o senhor contava aquela história do turco, que era um homem que morava na mata e todo mundo tinha medo do turco, né? Os animais, aquilo outro. Aí eu digo, minha filha, realmente, meu filho, contava para vocês. O conto tem esse lado bom. Agora, qual a diferença da poesia para o conto? O conto, como a própria palavra já diz, ela vem de uma história, né? É um conto, né? Que ali você destrincha toda uma história, né? E você continua a contar aquela história. Existem aquelas histórias, no caso o meu, é história com H, né? Porque é aquelas histórias vividas, reais, que realmente aconteceu, e tem as histórias das carochinhas, que é a história com que é essas histórias que a gente ouve por aí, né? Na coisa. Já a poesia, Kiko, eu fiz uma opção da poesia livre. Existe a poesia, ela tem toda uma métrica, toda uma maneira de você escrever ela, de você narrar ela. E existem os grandes poetas que eles levam, os repentistas, eles gostam das cestilhas, né, daquelas coisas bem ordenadas, né, que ali. Então isso é a poesia. Só que tem pessoas que dizem, não, mas eu não sou poeta. E depois da gente estar envolvido, a gente começa vendo que cada um de nós temos em nós um poeta. Nós somos um poeta, porque a poesia nada mais é do que você colocar para fora os seus sentimentos. Né? Quando você está escrevendo alguma coisa que você bota ali, né, o seu sentimento aflorando e as pessoas sentem, isso é poesia. Quando a gente olha para um bairro como Bebedouro, né, que cheio de histórias e a gente joga o nosso sentimento ali, isso é poesia. Aí eu posso fazer ao mesmo tempo uma poesia que através de um conto, né?
E ali eu coisa. E então eu fiz a opção de ter essa poesia livre, que me dá a liberdade de nos meus contos. Por isso que eu gosto de dizer que eu tropecei nas minhas linhas e caí na poesia, e hoje a gente vem a escrever. Então, assim, poesia é tudo isso que a gente tem como beleza, tudo aquilo que a gente admira. E o conto é uma história que você conta, que alguém vai ver e vai dizer, poxa, realmente que coisa legal. E tem aquelas historinhas, né, que a gente contava lá atrás para os nossos filhos, nossos netos. Tem como resgatar esse momento, o conto, quando o papai e a mamãe se reunia com os filhos em casa para contar as histórias. Tem como resgatar? Ou está muito difícil hoje, Marcelino? Olha, Kiko, o resgate, eu digo até a você assim, ele é necessário. Ele é necessário. A escola, principalmente, independente dela pública ou privada, ela deveria insistir na literatura, sabe? Porque uma criança, ela, se você ler para ela cresce gostando da leitura. Eu tenho passeado aí, digo passear porque para mim é uma aventura muito boa, em algumas escolas há convites, paramos mais por causa dessa pandemia, mas contando como foi a minha história e essa vontade de ler e de escrever, sabe? Mostrando exatamente para essas crianças e para esses adolescentes a importância da leitura. A Biblioteca Pública de Alagoas, ela tem um projeto chamado ProLer, que vez ou outra eu sou convidado e participo, é justamente promovendo a leitura, sabe? Promovendo a leitura. Mas isso a gente não precisa ir muito longe, né? Nós pais, avós, nós temos que sentar com os nossos filhos. Eu gosto de contar muita história. Eu tenho um neto, Kiko, que eu sento com ele para contar minhas histórias. Como eu resgato muito essa história dos meus avós, dos meus pais, dos meus tios, lá atrás, para eles terem noção do que é uma família, sabe? Quando eu termino, alguns deles, ele faz, vai, vô, continua falando da nossa família. Eu vejo que eu ganhei meu dia, sabe? Então, assim, eu retrato essas minhas histórias. Eu gosto de dizer que eu sou um contador de histórias, né? Justamente por isso, sabe? Que eu não me apego demais à questão poética para que se nasça ali um texto. Eu me vejo para contar as minhas histórias, porque a minha intenção é essa. Eu quero que você, quando lê um livro meu, quando o leitor vê uma história, diga, não, eu tenho uma história parecida. E isso vai induzir. Eu acho que isso é bacana e está faltando isso. Está faltando, sabe, Kiko? As pessoas, assim, a própria família, sabe? Eu retrato demais a família porque eu acho que é a célula principal da sociedade. Se você tem um pai e uma mãe bem estruturados, você vai ter um filho estruturado. Eu sempre lembro o grande Papa João Paulo II, hoje santo, quando ele dizia, o futuro da humanidade, ele começa na família, dentro de casa. Então é ali que começa toda uma história, né, para a gente. E assim foi minha história. Marcelino, para a gente fechar essa entrevista maravilhosa, quero que você fale um pouco o que você escreveu de Bebedouro, uma poesia, para a gente fechar com chave de ouro essa entrevista maravilhosa com o poeta Marcelino Carvalho de Brito. Primeiro, eu já gostaria, Kiko, me antecipando, como um bom falador, de agradecer ao amigo por essa oportunidade de falar sobre a literatura. Não do Marcelino, escritor, contista, poeta, do antologista, porque eu já vou na minha 20ª antologia e queria deixar aqui, para aquelas pessoas que querem escrever, o grande caminho hoje são as antologias. O que é a antologia? A antologia é uma junção de vários autores em uma obra só, que isso há 100 anos antes de Cristo já se tinha, né? Os gregos já faziam muito bem isso. E o Nordeste, e principalmente Alagoas ou Agreste, o Sertão, vem proporcionando antologias em tudo que é lugar. Você teve a oportunidade de estar na minha residência e você viu quantos livros ali tinha. Ali eu tinha antologia que eu participei com poemas e contos em Palmeira dos Índios, em Arapiraca, né, em Dourados, no Mato Grosso, né, e por aí afora, Brasil afora. Então, aquela pessoa que não sabe como é que eu vou escrever, como é que eu vou lançar a minha história, procure nas redes sociais onde estão as antologias, que todo ano ele lança. Vá lá e se inscreva, que aí você vai ver como isso é bom. E isso também, Kiko, vem
dando a gente a oportunidade assim, que nos orgulha, porque é um trabalho que a gente vem fazendo de algumas premiações e de alguns títulos. Eu tive a felicidade a semana passada de receber o certificado do Lions Clube de Arco Verde da minha cidade. As pessoas vêm dizendo a mim que eu sou o embaixador de Arco Verde fora de Arco Verde. E isso eu fico muito feliz, porque eu estou aqui falando com você, mas eu venho falando do meu sertão, eu venho falando da minha Ipujuca, eu venho falando sua base, a minha raiz. A sua raiz. Então, aí eu recebi com muita alegria, né, o presidente, que também é um marcelino, o presidente do Lions Clube Arco Verde, né, aquela região ali, me deu o título, né, um certificado, né, por essas honrarias de falar da minha cidade, como tantos outros, né, dessas antologias que eu venho participando. E dia 25, agora que passou de julho, eu fui convidado